A hierarquia do pensamento platônico, nos diz o Kraft, é uma hierarquia qualitativa, uma hierarquia de valor, que tem o bem como princípio soberano absoluto. O bem é o soberano absoluto nessa hierarquia de valores platônica. Tá? Não por acaso, o Santo Agostinho, eu sempre digo, foi uma das pessoas que melhor entendeu Platão. Ele sabia exatamente o que Platão estava buscando. Para mim, ele entendeu muito bem. As formas platônicas, elas são ontologicamente superiores, metafisicamente mais. Elas são mais reais, mais autênticas que cada um dos singulares que dela participam. As formas estão para as coisas concretas, como você está para sua foto, você entendeu? Agora, a mente tipicamente moderna crê que esses arquétipos, essas formas qualitativas que usamos como nossos padrões, a humanidade em si, a liberdade em si, o justo em si, a justiça, a liberdade, o bem, o belo, que essas formas qualitativas que usamos como nossos padrões para medir valores são invenções da nossa mente. Para Platão, nós descobrimos a verdade. Para os modernos, em tudo isso que diz respeito ao campo dos valores, nós criamos, nós estabelecemos valores. É o seguinte, a gente tem aqui duas visões sobre a relação entre ordem e caos. Na tradição platônica, o mundo é permeado pelo princípio de ordem. Esse princípio de ordem é dado pela inteligência suprema que transcende o mundo. No caso moderno, o mundo físico é fruto do acaso e não de uma inteligência que o perpassa e que lhe dá forma. E todas essas formas são provisórias e tudo que diz respeito à civilização, a valores, são formas que nós impomos ao mundo. Aí a filosofia de Kant exemplifica melhor tudo isso, né? Porque o Kant diz justamente que a razão é autônoma, a razão impõe leis. O Kant ele é realmente a síntese dessa mentalidade moderna iluminista que entende que o homem impõe ordens. E porque o homem impõe ordens, pode haver uma ordem política melhor que a outra. Daí a justificativa de você fazer uma revolução para estabelecer uma ordem melhor e solapar a que estava ali. No caso da tradição platônica, não. A ordem do mundo ela é dependente da inteligência suprema e transcendente que a estabeleceu. E pensar, compreender, é descobrir a essência dessas coisas. É quase como ter um vislumbre do desenho do mundo. E aí você entende melhor como conformar-se à harmonia que é própria a esse desenho do mundo. Por que harmonia? Bem, porque ele é resultado de uma inteligência suprema. Então, essa é a diferença. É um mundo da ordem a qual nós devemos aspirar. E no caso da mentalidade moderna, o mundo é um caos permanente que nos dá, que nos, digamos assim, no qual nós somos obrigados a impor ordens. O platonismo não é uma religião, tá? Mas se você quiser usar a linguagem teológica, a linguagem religiosa, a diferença é basicamente a seguinte: de um lado, você tem a ideia de que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e de outro, a ideia de que nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. De um lado, nós somos atores de uma peça escrita por Deus, e do outro lado, nós somos os autores da peça na qual nós atuamos. Essa é a diferença. Existe a verdade sobre os valores, sobre aquilo que é mais importante, ou existem ficções a respeito do que nós inventamos que é o mais importante.